como a nossa relação com Deus, né, o nosso andar com Deus, tudo é pela fé, né? Vou dar um exemplo prático aqui. Na palavra de Deus está revelado, né? O apóstolo João escreveu que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Mas veja bem, então o texto é muito claro. Se Deus ele nos deu arrependimento e nós confessamos, nós pedimos perdão e nós abandonamos o pecado, nós estamos perdoados. Porém, você não recebe um documento em cartório, né, que você foi perdoado. Você não tem um registro, né, um documento. Você não ouve a voz de Deus bradando do céu, a terra não treme. Que evidência você tem? Você tem a palavra de Deus. Essa palavra é o suficiente, mas essa palavra depende que você creia. E toda a nossa relação com Deus é pela fé. Pela graça somos salvos mediante a fé. E quem não tem fé, que está salvo no sangue de Cristo, ele não está salvo. O apóstolo Paulo diz, pela graça sois. Precisamos crer plenamente que somos salvos pela graça. Ou se nós não cremos, qual é o problema? Tem alguma coisa aí? Então vamos buscar resolver esse problema. Algum pecado? O que está acontecendo até que estejamos em paz com Deus e tenhamos plena certeza que somos salvos pela graça. O apóstolo diz, somos salvos. Ele não diz, talvez sejamos. Não. Ou você tem certeza da sua salvação, ou você está perdido. Então eu posso afirmar isso e ser muito direto. É assim que está na palavra de Deus. Então não existe talvez. Você precisa crer plenamente. Se alguma coisa atrapalha a sua fé, você precisa buscar. Mas nesse vídeo eu quero falar sobre o foco. Como tudo é pela fé, queridos. O ataque de Satanás agora, na última fase, né, das cenas finais, na sacudidura, ó, grave isso aqui, isso está no Espírito de Profecia, tá? Se você quiser a referência, eu posso passar para você, diretamente para você, depois nos comentários. Mas veja bem, o inimigo ele vai atacar justamente a fé. De todas as virtudes, para atravessar agora as cenas finais, a fé é a mais importante. Esse é o dom mais importante, é o da fé. E o inimigo ele vai querer fazer com que nós tiremos os olhos de Jesus e coloquemos e voltemos nossos olhos para nós mesmos. Essa vai ser a estratégia. Ele vai querer que nós olhemos para nossas fraquezas, nossas limitações, nossos pecados, nosso passado. Ele é expert nisso. Ele pega a fotografia lá do seu passado, quando você caído, não é o passado longínquo, o passado próximo, e ele fica, ó, aqui, ó, quem é você? Mas Jesus, ele nos prometeu o perdão, ele nos prometeu a vitória. Então veja bem, o inimigo ele vai atacar, querendo tirar os nossos olhos de Jesus. Essa vai ser a estratégia. Como tudo é pela fé, a nossa fé não pode vacilar nunca. Não pode haver dúvida em nenhum momento. Até existe um equívoco muito grande, que eu gravei um vídeo só sobre isso, aqui não dá tempo eu falar tudo, onde muitos do povo de Deus pensam que vai ter um momento que vai ficar em dúvida se está salvo ou não. Me perdoe, gente. Esse é um equívoco que beira a loucura. Em nenhum momento o povo de Deus pode ter dúvida. O texto quer dizer o seguinte, que o povo de Deus, eles vai chegar um momento que eles vão rever a sua vida. Né? Vai chegar um momento que eles vão passar por uma grande perplexidade, realmente, e uma possível dúvida, só que o texto diz que eles não vão duvidar. Que eles vão rever o passado, vão ver que confessou todos os pecados e que vão permanecer com a sua fé firme. Aqui está muito resumido porque o objetivo desse vídeo não é esse, mas eu tenho um vídeo no meu canal que fala que o povo de Deus não vai ter dúvida em momento algum, que foi um equívoco essa interpretação, né? Que vai ter um momento que vai ter um receio. Essa é a palavra que trocaram por dúvida. Jesus também teve um receio no Getsemane.
Ele teve um receio de que ele não saísse da sepultura, mas ele manteve a sua fé firme. Ele falou, não, o Pai prometeu que eu vou ressuscitar, então eu preciso apenas crer. Se você leu a história de Jesus, né, com detalhes, ele teve um receio, ele até recuou. Então recear não quer dizer perder a fé, porque no momento que você perdeu a fé, você perdeu tudo. Então, queridos, o foco desse vídeo, né, embora eu dei uma pincelada aqui que o povo, em nenhum momento o povo de Deus vai ter dúvida, mas você deve assistir esse vídeo, porque aqui eu não deixei muito claro isso, né? Você deve assistir o meu vídeo explicando ali, passo a passo. Eles vão ter um receio, mas o foco aqui nesse vídeo, falando em foco, né? Nós estamos falando de manter o foco, não tirar os olhos de Jesus, em momento algum. Satanás vai querer fazer com que nós coloquemos os olhares em nós, em nossas fraquezas, para que a gente perca a fé. Os nossos olhos devem estar fixos em Jesus. Ele é santo, ele é imaculado, ele venceu por nós e ele nos dá a garantia da vitória. Se nós buscarmos a força dele, como Jacó, lutar pela vitória sobre os nossos defeitos de caráter, clamar, né, e só levantar da oração no nosso quarto fechado, quando nós tiver certeza, sentir a vitória sobre aquele pecado e sobre cada um, deve ser a nossa luta. E ele vai nos dar a vitória. E toda a nossa esperança está em Jesus. Nossos olhos precisam estar voltados totalmente para Jesus. É só nele que a nossa esperança, a nossa força, a nossa fé não deve faltar em momento algum. Como aquela antiga frase atribuída a Lutero, né? Olhando para mim, não vejo como me salvar. Mas olhando para Jesus, não há como se perder. Então, queridos, mantenha o foco. Quando o inimigo fizer você olhar para você mesmo, ai, quanta coisa precisa mudar em mim. Pense no tamanho do poder de Deus. Pense no Deus grande que você tem, que pode fazer milagre. Mas não fique esperando milagre de braço cruzado. Faça como Jacó, lute com Deus. E clame a Deus a vitória. Quando Jacó se viu apertado na hora da morte, ele falou, meu Deus, meu irmão vai me matar e eu tenho um defeito de caráter que eu vou me perder. Então o Senhor me cura. Essa foi a luta de Jacó. E nós só podemos lutar com Deus para pedir algo, não abrir mão em se tratando de vitória sobre os defeitos de caráter, porque ele já garantiu essa vitória, né? Então nós não podemos determinar outras coisas que Deus nos dê, coisas materiais, cura física. Prometeu sim, mas seja feita a vontade de Deus. Ele pode curar ou não, ele pode dar a bênção material ou não, mas sobre os defeitos de caráter, a respeito da vitória espiritual, essa está garantida. Jesus já veio para dar essa garantia, essa vitória, e nós podemos buscar a Deus em humilhação, insistir, falar assim, eu não levanto dessa oração, enquanto eu não ficar livre desse vício, desse pecado, desse mau pensamento, dessa iniquidade. E assim, cada pecado precisa ser vencido pelo sangue de Jesus. Tem aqueles que Jesus vai dar um bônus extra, né? Que você vai vencer, mas tem muitos que são teimosos. Queridos, não percam o foco. Deus os abençoe.